A palavra inglesa stalker significa perseguidor e inicialmente, lá por 1980, fazia referência à perseguição de celebridades artísticas pelos seus fãs. Contudo, com o passar do tempo, sua aplicação se tornou mais abrangente e no nosso universo de crimes reais, o stalker corresponde a alguém que, de maneira insistente e obsessiva, importuna a outra pessoa. A vítima do perseguidor nem precisa ser famosa. E quanto à perseguição, ela pode ser virtual, por meio de correspondência e redes sociais, ou física, com o oferecimento de presentes, a realização de declarações de afeição, ciúme ou ódio, chegando até mesmo à agressão e morte. Sobre este assunto, um estudo de 2012, publicado na revista científica Agressão e Comportamento Violento, explica que as motivações para perseguir podem incluir a crença ilusória em um destino romântico, o desejo de recuperar um relacionamento anterior, o desejo sádico de atormentar a vítima, a superidentificação psicótica com a vítima com o objetivo de substituí-la. No nosso relato de hoje, será possível vocês identificarem sinais claros de que alguma coisa muito estranha ocorria na vida de Ana Carolina Pasquim, uma vítima de perseguição. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, peço o seu like, ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade do insólito. Reforço que aqui não temos a intenção de afirmar verdades ou apontar mentiras. O roteiro desse vídeo é claramente informativo. Então, recados dados, vamos aos fatos. Ana Carolina Tadeu Pasquim Nicoletti era natural da cidade de Itapeva, mas passou quase toda a infância e adolescência em Pilar do Sul, um município com menos de 40 mil habitantes, próximo a Sorocaba, interior de São Paulo. Aos 24 anos, ela conciliava a profissão de vendedora em uma concessionária de automóveis com a vida de estudante universitária e suas atividades intensas nas mídias sociais, onde era seguida por milhares de pessoas. Carol, como era conhecida, realizava também trabalhos como modelo fotográfico. Isso desde muito jovem e pela sua beleza e personalidade conquistava todo mundo que a conhecia. Lamentavelmente, Carol foi vítima de um crime covarde cometido em 13 de novembro de 2021, enquanto ela dormia na aparente segurança da sua própria casa. Carol foi atingida fatalmente na cabeça por um disparo de arma de fogo. Foi na manhã seguinte, no sábado, dia 13 de novembro, que seu namorado Bruno Ramos Glauser a encontrou sem vida deitada na cama. O apartamento de Carol ficava no 10º andar de um prédio no bairro Vanelville, na vizinha Sorocaba, onde ela morava sozinha desde o início do ano de 2021. Bruno encontrou a porta meio aberta, sem nenhum sinal de arrombamento ou violência. O rapaz acionou imediatamente a polícia militar e o SAMU, que depois notificaram que havia ferimento frontal na cabeça de Ana Carolina, mas nenhuma arma foi encontrada no apartamento. Ao mesmo tempo, os agentes do Departamento Especializado em Investigações Criminais, o DEIC, e peritos da Polícia Científica compareceram ao local e colheram vestígios para iniciar as investigações de homicídio. Bruno ofereceu todas as informações solicitadas, bem como o seu aparelho celular, e rapidamente foi descartado como suspeito no caso. Mesmo que inicialmente nada tenha sido reportado como roubado do apartamento de Carol, mais tarde falou-se que estavam ausentes tanto o telefone celular quanto o notebook, detalhe significativo para as investigações e que vamos mencionar logo mais. Em 24 de novembro de 2021, apenas 11 dias após o assassinato, foi realizada a prisão de um suspeito privilegiado no caso, ninguém menos que o ex-padrasto de Carol. E a razão deste advogado de 52 anos, ex-marido de Elaine Pasquim, mãe de Carol, ser suspeito número 1 do homicídio tem muito a ver com o seu histórico de perseguidor. Consta publicamente que o casal viveu junto durante 15 anos, mas conforme explicou a ex-mulher, o companheiro, com o passar dos anos, desenvolveu um comportamento possessivo, principalmente em relação a Carol, tentando controlar a vida da moça, suas atividades e relacionamentos, o que, como vocês podem imaginar, era um motivo de constantes discussões entre os dois e toda a família. O advogado teria chegado ao ponto de utilizar um programa de edição de imagens, tipo um Photoshop,
para fazer montagens obscenas com as fotos de Carol e espalhar esse material na pequena cidade, com o objetivo de difamá-la. No passado, o casal teve junto uma empresa em Pilar do Sul, onde a família trabalhava e Carol, durante um tempo, atuou como recepcionista. Contudo, a descrição que Elaine fez da época é de uma relação de puro medo, no qual as duas, mãe e filha, não cortavam totalmente os laços com o advogado, porque tinham medo da reação dele. Então, tentavam manter ali o contato de modo cordial e assim, supostamente, impedir maiores problemas. Quando da separação do casal em 2016, se iniciaram os litígios sobre aspectos financeiros, pois o ex de Elaine não aceitava a partilha dos bens conquistados por ambos durante a união, afirmando que o patrimônio era apenas dele. Em relação aos fatos externos ao casamento e seus conflitos, estes que acabamos de mencionar, é relevante comentar também que, em 2017, este homem foi condenado a 8 anos de prisão por estuprar uma adolescente de 17 anos, sua secretária na época. Em 2017, foi condenado por crime cibernético ao divulgar na internet vídeos de atos sexuais aparentemente associados ao crime anterior. Após a interposição de recurso, a pena dele foi reduzida para 6 anos e 2 meses, dos quais ele cumpriu apenas 11 meses de cadeia. Um cliente do advogado, na cidade de Santos, também o havia denunciado por estupro. Em sua defesa, ele alegou que esta mulher lhe devia dinheiro e que por isso tentava prejudicá-lo caluniando-o. A delegada Luciane Baquir, quando da prisão temporária do suspeito, falou sobre as investigações terem buscado as imagens de câmeras de segurança do prédio onde Carol morava e das proximidades do local. Sobre a arma e outras provas periciais, não temos informações. E lembrando aqui a vocês, claro, que os fatos são recentes e o processo segue na fase inicial, sem data prevista para o julgamento. Contudo, sobre os aspectos da perseguição realizada pelo suspeito, ela era tão ostensiva que Elaine e Ana Carolina fizeram o registro de 2 boletins de ocorrência e havia também medidas protetivas para as 2 mulheres. Eram ordens de restrição que deveriam impedir o advogado de aproximar-se delas. Um dos motivos para Carol ter se mudado da cidade em 2021 foi o desejo de afastar-se do ex-padrasto, mas parece não ter funcionado muito bem, pois ele descobriu e depois chegou a se matricular na mesma faculdade que ela, que cursava medicina veterinária, para assim se manter próximo da moça. Mesmo no período em que o advogado esteve preso, sabemos que ele não deu descanso a Carol, pois do presídio ele enviava a ela cartas ameaçadoras. No perfil do Facebook, o homem ostentava um comportamento carinhoso em relação à vítima, parecendo se importar paternamente com ela até. Tanto que no dia da sua missa de 7º dia de falecimento, ele fez questão de fazer um post chamando-a de Escarola, como se este fosse um apelido carinhoso entre os dois, juntamente com uma foto deles e uma oração. Enquanto esteve viva, Ana Carolina era atormentada por dezenas de mensagens enviadas por WhatsApp e assediada através de perfis falsos criados para vigiá-la e interagir com ela nas redes sociais. Segundo a delegada Luciane Baquir, responsável pelo caso, o suspeito, ao ser preso, não manifestou uma palavra sequer sobre o caso. Para ela, não existem dúvidas de que o advogado stalkeava a ex-enteada. Ele gostava de ter controle sobre a vida da vítima. Quando ela se mudou para Sorocaba, o suspeito sentiu que não podia mais manipular a situação. Outro incidente que pesa sobre ele é o fato de ele ter invadido a casa de Elaine em 2020. Nesse dia, ela e a filha não estavam no local, então ele fotografou a casa e roubou uma bolsa da moça. Por terem ficado muito assustadas com o fato, elas fizeram uma denúncia na delegacia de polícia. Este BO foi mantido mesmo após o invasor solicitar que as mulheres retirassem a queixa. Em outro episódio documentado, uma pessoa entrou em contato com Carol em uma rede social para tratar de um assunto relacionado a um automóvel. Assim, foi agendado um encontro pessoal em frente ao local de trabalho dela. Porém, quem apareceu não foi o suposto cliente, foi o tal ex-padrasto que, mais uma vez, se escondia atrás de perfis falsos. O ponto de vista de Elaine sobre este comportamento era que ele não aceitava a separação, por isso as perseguia e tentava justificar suas atitudes doentias, alegando que eles eram uma família. Na cabeça dele, os 3 supostamente
eram uma família que dava certo. A mãe de Carol ainda considerou que, apesar desse discurso repetido pelo ex-marido, não era nem o casamento, mas sim a sociedade que no passado dava certo. Enfim, ele não se conformou que Elaine e Carol seguiram em frente. O medo e a sensação de insegurança eram tão fortes que o velório e sepultamento de Ana Carolina foram restritos e não noticiados, pois o assassino estava à solta e poderia novamente agir. O caso voltou a ser notícia em todos os jornais poucos dias atrás, quando o suspeito de assassinar Ana Carolina Pasquim Nicoletti foi solto em Sorocaba no dia 24 de janeiro de 2022. Mesmo com todos estes fatos conhecidos, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva do réu deste caso de assassinato, permitindo que ele responda em liberdade. Mas sabemos que ele está legalmente proibido de se aproximar da família da vítima, que assim como ele, mora em Pilar do Sul, e caso ele descumpra essa restrição, poderá retornar à prisão. E as últimas notícias dão conta de que o suspeito teria se mudado de Pilar do Sul com um aviso prévio às autoridades. Após essa decisão, que permitiu o advogado voltar às ruas até seu julgamento, foi criado no Instagram um perfil com o título Justiça por Carol Pasquim. O objetivo dele é mobilizar a sociedade a exigir da justiça o máximo rigor e velocidade nos trâmites do processo, evitando assim que esse caso seja esquecido ou fique marcado pela impunidade. O que lembramos que foi o que aconteceu durante 22 anos no homicídio de Maristela Juste, caso ocorrido em Pernambuco e que relatamos no canal em novembro de 2021. Por isso, o Insólito, ao receber solicitações para relatar essa história, entendeu o quão importantes são todos os esforços no sentido de impedir que a morte de Ana Carolina seja apenas mais um feminicídio nas estatísticas criminais do país. Finalizamos comentando com vocês que foi sancionada em 1º de abril de 2021 a Lei Federal 14.132, que tipifica o crime de stalking. Ela inicialmente prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para esse tipo de conduta, com aumento de 50% da punição quando a perseguição for praticada contra criança, idoso, adolescente ou mulher por razão de gênero. A lei considera qualquer tipo de perseguição que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, interferindo na sua liberdade e privacidade, seja essa praticada por meio virtual ou pessoalmente. Para que o assunto seja tratado como crime e investigado pelas autoridades competentes, a vítima deverá realizar uma denúncia oficial. Outras orientações podem ser encontradas na internet. Abduzidos, deixem o like se gostaram do conteúdo. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.